Bom, boa tarde a todos. Já estamos gravando aí, né? Já podemos começar, já temos quórum. Acho que a gente já pode dar início à nossa 8ª reunião extraordinária, hoje como ponto de pauta único. Deixa eu só... ponto de pauta é a apreciação da retificação do planejamento acadêmico 2020.1 após as matrículas. Professora Thaís, e hoje nossa convidada para apresentar essas modificações, né? Que é da quem eu já passo a palavra. Boa tarde, professora Thaís. É o microfone do computador. Só um instante. Acho que o microfone do computador não funciona. Esse aqui vocês estão ouvindo, né? Sim, Thaís. Sim. Tá, ok. É porque realmente o computador deu um probleminha aqui em casa. A gente agora tá em casa aqui. Então tá. Só um instante. Boa tarde, pessoal. Como o Tony já falou, a gente da coordenação de ensino solicitou o ponto de pauta no conselho, porque foi aprovado nesse mesmo conselho há um tempo atrás o planejamento acadêmico do primeiro semestre letivo especial. Eu espero que em breve estaremos aí aprovando os outros 2 semestres, né, que nossa intenção é agora já iniciar o planejamento para os próximos 2. Mas a gente fez, né, pela urgência, por algumas particularidades do período de férias, a gente teve que se centrar mais só no primeiro período, no primeiro semestre letivo especial. Mas teremos mais 2 esse ano, e a previsão é que a gente aprove o mais rápido possível, para a gente dar fluxo aí a esses andamentos e também a questão da programação, tanto dos estudantes como dos docentes. Eu vou apresentar, me permito apresentar a tela. A gente teve algumas alterações, como o Tony comentou, a gente, após as matrículas, a gente tem que observar se houve estudantes matriculados, e se está tudo ok, né, como é que estamos. Então, eu vou só fazer um levantamento rapidinho, antes de mostrar para vocês algumas pequenas alterações que ocorreram, e aí deixar a cargo do conselho. A primeira coisa, o planejamento ele começa no colegiado, é o colegiado que nos traz a demanda. Então, aí a coordenação de ensino, de acordo com essa demanda, quantitativo de vagas, os estudantes precisam, desculpe, com esse quantitativo de vagas e quantitativo de turmas, a gente na coordenação de ensino, né, que está ligada à direção, a gente organiza nossos docentes, tentando sempre preservar a uniformidade da carga horária, né, dos nossos docentes, e claro, né, sempre pautado nas normas que existem, né. E aí a gente recebe essa demanda do colegiado, então a gente não cria demanda na coordenação de ensino, a gente só recebe. E aí essa demanda chegou, a gente distribuiu ela de forma, né, uniforme, mas aí, claro, sempre existe alguns probleminhas, e eu vou relatar quais foram as alterações. Uma, inclusive, a gente aprovou aqui no conselho, que foi aquela alteração onde o professor substituto de engenharia elétrica estava excedendo um encargo, a carga horária, a gente teve que redistribuir o encargo dele, então isso já foi aprovado aqui no conselho. E agora, após as matrículas, a gente tem novidade, porque existiram 3 turmas que não tiveram nenhum estudante matriculado, né? Só foram 3. Na verdade, foram 2 turmas sem nenhum estudante matriculado e teve uma turma com um estudante apenas, sendo que tinha outras turmas abertas na mesma disciplina. Então, a gente pegou e migrou esse estudante para diminuir a quantidade de turmas aí para o docente, para o docente não precisar ficar com uma turma com um único estudante, visto que a gente tinha 2 turmas com um único estudante. Vou explicar melhor logo a seguir. Então, a gente tem que analisar, após as matrículas, como está o caso dessas turmas, né? Então, a gente teve 2 turmas. Coincidiu dessa vez que as 2 turmas foram de um único docente, e aí foi os nossos problemas, né? O que a gente faria para redistribuir os encargos docentes. A coordenação de ensino tem sugestões? Tem, mas a gente escuta o colegiado. Então, a gente pediu ao colegiado, né,
que se manifestasse em relação a demandas novas que poderiam surgir, né? Inclusive, a gente tinha demandas que chegam para a coordenação de ensino, que na verdade deveriam chegar para o colegiado, que isso parte do colegiado. E aí essas demandas foram colocadas lá, e aí o colegiado percebeu que não existe essa necessidade de nenhuma disciplina a mais. E aí a sugestão do colegiado foi redistribuir os encargos dos docentes. Aí eu vou passar para vocês, do conselho, como ficou a nova configuração. Nova configuração. Fica um pouco pequeno, mas é só para a gente destacar, né? Então, primeiro, né? É bom, como é uma reunião gravada, deixa registrado em ata, é importante. Então, a gente tem aqui, inicialmente, 3 disciplinas do professor, né? Que está sendo contratado, então está em processo de contratação. Então, é Circuitos Elétricos 2, Eletrônica Geral 1 e Eletrotécnica. Nós tivemos matriculados. Estamos em processo de contratação desse docente. Então, por enquanto, existe uma previsão de contratação para que se inicie a turma. Então, essas turmas não se iniciaram, mas temos estudantes matriculados nas 3 turmas. Aí continua, o professor Adelmo, ele continua com... Só um minuto. Só um instante. Vou excluir mesmo, para ficar mais claro aqui. O professor Adelmo, ele continua com as turmas dele de Física Experimental 1 e Física Geral 1. Nós tivemos o preenchimento de vagas, felizmente, com aquele quantitativo reduzido de 8 alunos, mas tivemos. Só visualizar como vocês estão visualizando aqui. Bem, o professor Ademar, ele continua com as 10 horas, né? Análise de Sistemas e Eletrônica Geral 2. O professor Anderson Breno, as disciplinas dele também, Introdução à Engenharia Mecânica, Termobásica e Sistemas Térmicos, continuam. Tivemos estudantes matriculados, 12,5. O professor André Sal também continua com os mesmos encargos. A professora Andressa também com os mesmos encargos que já foram aprovados nesse conselho. O professor Antônio Oliveira, nesse semestre, está dando uma disciplina de Física Geral 1, já iniciou também, está com o mesmo encargo. Aí nós tivemos o professor Antônio Sobrinho. Na verdade, não é o professor Antônio Sobrinho. As disciplinas que seriam oferecidas por ele, que são acionamentos elétricos e a optativa de eletrônica de potência. Então, essas 2 disciplinas, a gente não teve estudante matriculado. Então, como não teve estudante matriculado em 2 disciplinas, que coincidentemente foi de um único docente, nós ficamos apenas com uma disciplina para o professor Antônio Sobrinho. Ele ficaria com a carga horária de 2,5 horas nesse semestre. A disciplina seria Introdução à Engenharia Elétrica. É a única disciplina que nós temos estudantes matriculados. Aí eu coloquei aqui de vermelho porque o colegiado sugeriu, né, para a coordenação de ensino, que aí a gente vai deixar a cargo do conselho, que uma disciplina do professor Clemilson, que é do encargo do professor Sobrinho, voltasse para o professor Sobrinho. Aí ele ficaria com encargo de 7,5 horas, pegando essa disciplina do professor Clemilson, não tendo nenhuma nova demanda, nenhuma nova disciplina no colegiado de engenharia elétrica, só apenas redistribuindo a disciplina entre os docentes, mesmo que de forma, né, não tão igual à distribuição dos encargos, mas tentando reajustar, o colegiado sugeriu, aí vai ficar a cargo do conselho a aprovação. Então a gente vai para o professor Antônio Sobrinho, ele fica com 7h30, então ele vai ficar com a disciplina de 30 horas e uma de 60 horas. É PTCC e Introdução à Engenharia Elétrica. Nós temos também a professora Bruna, continua com as 15 horas. A professora Camila, com as 20 horas, as disciplinas de desenho técnico, né, com grande número de matriculados. O professor Danilo, né, como é bom registrar, o professor Danilo está afastado para qualificação, os alunos foram notificados via e-mail, mas a disciplina ela deve começar em meados de março agora, tá? A gente já entrou em contato com o professor, estamos organizando para ter o menor impacto possível para os nossos estudantes. Também é uma disciplina que tivemos estudantes matriculados. O professor Danilo, que está retornando, ele fica com 15 horas. O professor Eric continua com 12h30. O professor Felipe com 15 horas, as disciplinas dele também têm um quantitativo bom de matriculados. A gente tem também o professor Jarbas,
geometria analítica e cálculo 3, inclusive geometria analítica é uma disciplina que a gente ainda ficou com a listazinha de espera, tanto para geometria analítica quanto para cálculo 1, a gente até inclusive já entrou em contato inclusive com outros centros para ajustar, porque às vezes a lista de espera a gente não consegue contemplar, e às vezes o estudante solicita a gente porque choca horário, e aí, como a gente está num período especial, né, algo que eu acho que talvez os estudantes não estão sabendo, né, a gente pode estar aí, né, pegando disciplinas em outros centros, tanto é que outros centros também podem solicitar vagas aqui no nosso centro. Isso é muito importante frisar para os nossos estudantes, porque existem centros de engenharia, como o LEM, por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, que tem algumas disciplinas que dá para o estudante nosso, né, olhando, observando sempre, com todo cuidado e, claro, com o intermédio da coordenação de ensino, olhar a ementa, carga horária, o estudante pode aproveitar aí. Inclusive, a gente teve algumas solicitações. Inclusive, tem uma disciplina, né, que a gente, no Colegiado de Elétrica, solicitou, especial. Nós temos 2 estudantes nossos matriculados em disciplinas em humanidades. Então, e a gente também, né, sempre oferece aos demais centros vagas, quando sobra vagas aqui. Que foi o caso de GA e Cálculo 1, que a gente está procurando algumas vagas em outros centros para tentar adequar nossos estudantes. Falo isso porque foi inédito, a gente só teve 6 disciplinas, das quais, das 97 turmas, apenas 6 turmas não supriram a demanda dos estudantes. E sendo que 2 turmas não teve demanda nenhuma, 0, né? Que foi as turmas do professor Antônio Sobrinho. Então, é muito importante a gente frisar que a gente supriu a demanda dos estudantes, e essas 3 turmas a gente tenta ajustar. Então, de que forma? Às vezes não supriu porque tinham mais turmas a oferecer, mas isso chocava o horário. Então, a gente foi ajustando os estudantes. Exemplo de algoritmos. A gente tinha uma quantidade boa de vagas, mas às vezes os estudantes só queriam aquela turma. Então, a gente conseguiu ajustar. Teve disciplinas igual a Eletrônica Geral 2, que queriam vaga. A gente abriu mais vagas, né? O colegiado, né, observou que o professor vai dar de forma remota, a gente pôde deixar aí com 15 vagas. E assim por diante, a gente vai tentando ajustar. Então, foi excelente essa questão das matrículas, que a gente está conseguindo ajustar os nossos estudantes. Que é o que a gente quer, diminuir o impacto para os nossos estudantes e que eles possam fazer, né, o máximo de componentes curriculares que eles conseguirem, né? Porque, na verdade, não é pensando na quantidade só, né? Mas é para dar fluxo ao curso. Então, alguns estudantes conseguirem matricular em algumas disciplinas é muito importante. A gente tenta resolver dessa forma. A gente conseguiu resolver alguns casos. A gente continua aqui com a professora Geide, continua com o mesmo encargo, 12,5. Aí aqui veio uma particularidade do professor Jorge, né? Ele tinha 5 turmas de Química Experimental, gente, com 4 vagas cada uma. Por incrível que pareça, a matrícula de Química Experimental foi muito pequena. E aí eu observei que tinham 2 turmas com um aluno só matriculado. E aí o que a gente organizou, né? Para não ficar apenas um aluno, a gente juntou essas 2 turmas em uma. Então a gente tem turmas aí com 4 alunos, tem outra com 3, né? E aí eu não sei exatamente, mas aí tem uma turma que vai ficar com 2. Então eu peguei 2 turmas, juntei em uma, que a gente vai ter 2 alunas, na verdade, que vão ficar em uma única turma. Então a gente conseguiu adequar de acordo com a carga horária da estudante, o horário do estudante, né? Então a gente conseguiu adequar. Então acabou que o professor Jorge, ele diminuiu um pouquinho o seu encargo, que estava 17,5, passou a ser 15. Né? Então essa aí foi mais uma alteração. Que não foi uma turma que teve 0 estudantes, mas teve um apenas. E como tinha outras turmas, a gente fez só redistribuir. Ok? O professor Clemilson, antes, ele tinha 15 horas, né, e agora ele vai ficar com 10 horas, porque uma disciplina que estava dentro da programação para ele, como sugerido pelo colegiado, foi colocada para o professor Antônio Sobrinho. E aí o professor Clemilson, ele diminui a carga horária dele, vai para 10 horas. Ele continua com eletromagnetismo e máquinas elétricas, que a gente teve estudante matriculado. O professor Leandro, né, ele está com carga horária de 20 horas. É um professor que dá apenas uma disciplina, mas é uma disciplina muito necessária, importante, assim, tem uma concorrência enorme de vagas. E aí a gente ajustou. Posso dizer que tivemos sucesso. Os estudantes que solicitaram, né, eu acho que foi apenas um estudante que ficou de fora, então a gente conseguiu adequar todos os estudantes dentro dessas turmas. Então, oferecendo muita turma, foi interessante que os estudantes, né, se adequaram aí e deu certo. A gente conseguiu um número significativo de matriculados em algoritmos. O professor Lucas está com 17,5, soldagem, usinagem, sistema hidráulicos e pneumáticos,
E aqui os demais não mudam, né? O professor Justino continua com 15 horas, o professor Manuel com 17,5, né? A gente já aprovou que a eletrônica digital é professor substituto, né? Constar no PPC e comunicar com o professor Ademário, e aí o professor Manuel que vai ministrar agora no semestre letivo especial. Então, ele ficou com 17,5. Aí tem o professor Márcio com 15 horas, Michele, a nossa professora, né, substituta. A gente teve um quantitativo importante de matrículas nas disciplinas da substituta, da Michele, então foi importante também, principalmente essa diversidade de disciplinas, foi importante. A professora Nútia continua com 12,5, né, a turma de física também foram turmas cheias, né, com muitos matriculados. O professor Rodrigo, 15 horas, elementos de máquinas, vibração dos elementos 2. O professor Rogério continua com 12 horas e meia, o professor Stefânio com 12 horas e meia, as mesmas disciplinas. Aí alguns pequenos ajustes ocorreram, tá, pessoal? Uns ajustes de horário, né? Eu lembrei agora que a professora Geide, ela pediu um ajuste no horário da disciplina de EDO, né? Então a gente pegou todos os estudantes que estavam matriculados, observou se tinha disponibilidade e ajustamos os horários. Outro ajuste de horário que foi comum foi em relação àqueles horários de sábado e da noite. Estava chocando muitos horários daqueles para os alunos. Então, o que a gente fez? A gente reajustou esses horários. Então, foram alguns exemplos aí. A professora Tamira está com 22 horas e meia, com as físicas experimentais 1 e 2, e física geral 2. A professora Thaís está com 10 horas, com HST, né, Higiene, Segurança, Trabalho e Estatística, 2 turmas de HST. E o professor Vinícius com 12 horas e meia, cálculo 1 e álgebra. Então, essas foram as alterações. Resumindo, né, a gente teve uma exclusão de 3 turmas. Uma de Química Experimental, uma de Acionamentos Elétricos e uma da optativa de Eletrônica de Engenharia Elétrica, né, dessa optativa. E aí isso impacta nos encargos dos docentes. Ok? Então, é praticamente isso aí que a gente teve de alteração. Aqui seguem os horários. Os horários continuam os mesmos, as alterações que fizemos foram poucas, aquelas alterações mais relacionadas ao período noturno e o sábado. A gente até fez essa planilha do sábado, exclusiva aqui, para a gente tentar tirar todos os choques possíveis para que a gente tivesse esse sucesso na matrícula. A gente teve um sucesso na matrícula de muitos alunos matriculados. Porque o objetivo da gente era esse, né? E foi bem realizado, né? A gente queria que os alunos matriculassem o máximo de disciplinas. Então, eu passo aí para o conselho avaliar. A coordenação de ensino trouxe para vocês a sugestão do colegiado de engenharia elétrica, que é a alteração da disciplina do professor Clemilson, passar para o professor Antônio Sobrinho, visto que o Antônio Sobrinho só está com 2 horas e meia. E aí ele ficaria com 7 horas e meia e o professor Clemilson com 10, visto que o colegiado de elétrica afirma que não precisa mais de nenhuma outra disciplina, né? Porque a coordenação de ensino, o trâmite é o seguinte: a gente espera o tempo da matrícula, se não tem aluno matriculado, a gente pergunta, consulta ao colegiado, né, se precisa de mais alguma disciplina. Aí o colegiado retorna para a gente se existe ou não alguma demanda, para a gente tentar alocar esse docente aí. Mas aí o colegiado sugeriu que a gente redistribuísse os encargos. Ok? É só isso. Obrigado, professora Thaís. Alguém pediu a fala? Alguém quer se manifestar? Não, né? Obrigado, professor Manuel. Por favor, professor Manuel. Boa tarde, professor Tony, conselheiros, professora Thaís, que está representando a coordenação de ensino. Não só vou explicar, né, a questão da sugestão do colegiado de elétrica para a coordenadoria de ensino fazer essa redistribuição, né. Nós pensamos principalmente, né, em causar o mínimo impacto possível, né, não mexer muito na demanda dos colegas, né, visto que
as disciplinas foram apresentadas ainda em dezembro, né, aprovada essa demanda ainda em dezembro. Infelizmente não ocorreram, eu acho que pela primeira vez, né, aconteceu esse imprevisto de duas disciplinas do mesmo professor não ter alunos, né. Eu queria enfatizar, inclusive, a disciplina de acionamentos, né, que tinha um aluno me revelou que queria fazer a matrícula, mas acabou não fazendo por conta que a disciplina estava como híbrida, né, ele não queria se deslocar de Salvador para cá, né, o aluno é o Kelvin. Eu acabei sabendo disso hoje, até perguntei a ele se ele não tinha ainda intenção de fazer a matrícula, porque o professor ele ia ministrar de forma remota, né? E ele me disse que já estava fora do planejamento dele, ele acabou pegando outras disciplinas, né? E aí a chocar horário não dava mais, né? Mas eu não sabia, né? Que esse aluno estava apto e querendo pegar a disciplina, senão a gente já tinha providenciado falar com o aluno, né, para direcioná-lo, né, para essa disciplina e conversar a respeito de como a disciplina ia ser ministrada, né. Mas infelizmente, né, acabou que essas duas disciplinas não tiveram alunos, né. Essa alternativa, né, que a gente sugeriu ao pessoal da coordenadoria de ensino, ela visa principalmente não impactar, né, no planejamento, né, dos professores, né, já que a gente já está no semestre já correndo, né, já está tendo aula. Então, foi nesse sentido que a sugestão acabou sendo esta, né. Aí eu lembro também o professor Tony me questionou essa semana, né, sobre as próximas demandas, né. A professora Thaís acabou de falar há pouco, né, que o planejamento tem que ser feito imediatamente. Isso é importante para a gente planejar e fazer com que na média, né, do docente não fique abaixo do esperado, né, que geralmente ali é em torno de 10 horas aulas, né, por semestre. Isso nunca aconteceu, inclusive, no colegiado de elétrica, né? Ninguém tem abaixo de 10 horas aulas, né, em média. Então, fazendo análise ali de 2017, 2018, 2019 para cá, nunca ocorreu isso. Então, assim, fazendo um levantamento também dessas disciplinas, né, levando em consideração o que aconteceu com o professor Sobrinho, eu analisei algumas demandas já para o semestre que vem e eu asseguro ao professor Tony, né, que estava preocupado com essa questão, de que tem demanda suficiente, né, de carga horária para o professor manter essa média, viu? Então, assim, por exemplo, essa disciplina de acionamento tem o Kelvin, que semestre que vem é formando, tá? Tem mais 2 alunos matriculados em um pré-requisito nesse semestre, então são possível de pegar a disciplina também no próximo semestre. Tem a disciplina de projetos de instalações elétricas, né? Somando já essas duas disciplinas, a gente já tem uma carga horária ali aproximada de 13 horas aulas, tá? Tem uma disciplina de PTCC, que não deixa de ser, que também é desse professor, que não deixa de ser ofertada, que é de mais 5 horas, né, que daí já um total de 18 horas aulas, tá? Porque essa PTCC, ela tem sempre, está sempre sendo ofertada, porque sempre tem essa demanda dos alunos ali que estão fazendo o planejamento já para se formar, para entrar no último semestre, né? Então, assim, o colegiado, ele assegura que no final, né, dos 3 semestre, com certeza, nós teremos aí, não terá nenhum professor abaixo dessa média, tá? Então, só para assegurar o professor Tony, a professora Thaís aí, com relação a essas carga horária, né, e as disciplinas
que foram ofertadas esse semestre, né? Lembrando também que a disciplina de tópicos especiais teve 2 ou 3 alunos que queriam fazer a disciplina, mas que acabaram tendo problemas no choque de horário, não deu certo, tá? Só isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, professor Manuel, e obrigado também pelo esclarecimento, né, em relação a essa dificuldade em relação aos horários, essas disciplinas não matriculadas. É uma preocupação de todos nós, né? A responsabilidade é nossa aqui do Conselho, porque a gente que aprova as demandas, né, aprova os horários, aprova os encargos. Então, é a gente, todos, nosso conjunto aqui, nosso Conselho, que responde por isso. Como o professor Manuel mencionou também, eu tive algumas reuniões essa semana exatamente por conta disso, né, depois da matrícula, a gente sabe que todo mundo sabe da dificuldade que foi para finalizar a matrícula, para rodar, né? Foi exatamente o sistema estava travando, enfim, o sistema simplesmente não estava respondendo. Semana passada a gente não teve aulas, praticamente acabou tendo que ser suspensa pela semana. E aí, quando rodou o sistema, foi que apareceu essa situação, né? Professor que está aí, professora Thais relatou, professor Manuel também. De que tinha 2 componentes que não tinha interessado, não tinha demanda, né, no mesmo professor, nos encargos do mesmo professor, o que acabou afetando. Mas o professor Manuel também traz aí a questão, né, de que isso não deve acontecer. Mas aí também acho que a gente tem que, enfim, uma discussão para a gente ter aqui com os coordenadores, né, já vou provocar também a professora Camila para a gente, e professora Thais também, para a gente ver uma forma de colocar esse planejamento, porque a gente viu que o planejamento não foi 100% a contento, né? Teve esses pontos, porque assim, depois aí o professor Manuel falou também que acionamentos, depois descobriu que tinha um, né, habilitado, que em princípio a gente tinha visto que no sistema parecia que não tinha nenhum para o estudante com pré-requisitos, enfim, mas aí ainda bem que tinha um. E também para o estudante não é obrigado, né, a matricular, mesmo apto, ele não, como no final das contas ele optou por não se matricular de fato. E aí ficou, enfim, acho que senti falta da gente pensar nessas questões, né, que isso pode acontecer. O curso de elétrica e mecânica, a gente sabe, são cursos difíceis, a gente no momento não tem nenhum, né, desconsiderando os ingressos de 2020, a gente não tem, pelo menos o levantamento que a gente fez há um tempo atrás, não tinha nenhum estudante semestralizado. O que indica para a gente que o que aconteceu com essa disciplina de acionamentos, que pode ser que não tinha, ou pelo menos só tem um, né, como o professor Manuel identificou, só tem um cumprindo o pré-requisito para pegar essa componente. Isso pode estar acontecendo com outras disciplinas à frente do curso, né? A partir do 6º, 7º semestre pode acontecer, são disciplinas que existem pré-requisitos amarrados, né? Amarra toda a grade e pode acontecer. Então, acho que pensar em formas de realizar um planejamento de uma maneira mais consistente, que se aproxime mais para evitar essas situações que eu entendo que são todas... O que aconteceu esse semestre é tudo compreensível, né? Diante do ambiente de pandemia, a nossa incerteza diante do grau de evasão dos estudantes, né, o grau de interesse, disciplinas híbridas, disciplinas remotas, né, eu ainda estava percebendo uma resistência dos estudantes de se candidatarem para essas disciplinas híbridas, principalmente. Nossa demanda, né, comparado com a demanda da primeiro horário que a gente aprovou, os conselheiros lembram que a gente aprovou aqui, inclusive, a contratação de um professor de física, né? Coordenação de ensino ficou de fazer filtrar junto com os coordenadores de curso a demanda exata de física, e a gente percebe agora que não houve a necessidade desse... A gente tem aprovado no último processo seletivo, não houve necessidade, né? A demanda que a gente achava era grande, que achava que a demanda era muito grande, e agora... com os professores que a gente já tem, já é suficiente para responder.
E a gente soube também que havia uma demanda por parte dos estudantes, né, para 2 outras componentes, mas também com essa... Foi num tempo muito curto, né, até o colegiado se viu que ficava, não teria tanta perda se não ofertasse agora, e a gente entendeu e acompanhou esse entendimento do colegiado, que apesar de ser realmente, ficar um pouco sentido, né, de vem uma demanda surgindo legitimamente dos próprios estudantes, a gente fica sentido de não conseguir responder da maneira imediata que a gente gostaria, mas como o professor Manuel lembrou, o próximo semestre vai ser ofertada. E aí também aí tem essa disciplina, projetos, né, ela já é pré-requisito de outra, de projetos industriais, que também é interessante a gente ver se qual interesse, enfim, se tem demanda para ela, enfim. Assim, essas coisas, né? Assim, outro ponto que eu achei que a gente não é crítica, sabe? Acho que foi muito trabalho colocado sobre esse planejamento. Antes disso, eu tenho que reconhecer o trabalho da professora Thaís, como coordenadora de ensino, professora Camila, como coordenadora de curso e como substituta também, que trabalhou no planejamento desde dezembro também. Professor Manuel, também começou com a professora Andressa, né? E lá em dezembro. O professor Manuel hoje já como titular de elétrica participou. E assim, mas teve uma série de coisas que não funcionou e seria interessante, muito bom a gente evitar para o próximo, né? Uma das coisas que eu destacaria é uma coisa que a gente deixou em aberto, olhando a resolução, ela pede que a gente recomendasse que não deixasse aberto, né? Que era a questão se as disciplinas elas são híbridas ou remotas. A gente, no final das contas, deixou que o professor indicasse. E foi um encaminhamento também que a gente teve um entendimento, né, aqui no Conselho. Mas a questão, pela resolução, a gente pode, sim, consultar o professor da disciplina para sugerir se a disciplina tem que ser dada de maneira híbrida ou remota. Mas, após essa manifestação do docente, se o colegiado quisesse acatar exatamente a sugestão do professor, tinha que ser passado pelo colegiado para, quando fechasse o planejamento, todas as componentes já ter essa modalidade definida, né? Não podia ficar, por exemplo, até um pouco tempo atrás, antes de liberação da matrícula, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Essas disciplinas do substituto de elétrica que vai chegar para a contratação, já tá com o processo para contratação, não foi aprovado pelo colegiado nem pelo conselho diretor a forma dessas disciplinas, né? E pela resolução, isso tinha que ser. Então, até o momento, a gente não tem... Eu não sei se a professora Thaís já tem algum encaminhamento nesse sentido para que a gente determinasse, mas ficou isso em aberto e aí é uma coisa que é importante para a gente, pelo menos no próximo semestre, já no planejamento, já ter isso definido, né? O colegiado consultou o professor dessa disciplina, concorda com esse encaminhamento ou não concorda com esse encaminhamento e a disciplina deve ser dada de maneira, né, híbrida ou remota. Isso é uma coisa que a gente deixou passar. Tony, isso é muito importante que você colocou, porque isso impacta na quantidade de vagas. Porque uma disciplina híbrida, ela também, o planejamento envolve a questão do local, do espaço, né? Então, assim, é muito importante essa questão de que o colegiado já encaminhe com o quantitativo de vagas que ele queira, né, que tem estudantes, que tem a demanda, e além disso indicar, porque se for uma disciplina, por exemplo, prática remota, nós ofereceríamos 15 vagas. Se for prática híbrida, nós teríamos que passar para a coordenação administrativa, que ia observar a questão dos espaços e do laboratório, e isso acaba impactando no encargo docente. Essa disciplina que você citou, a gente deixou ela como remota. A gente abriu ela com 45 vagas e 15 no caso de prática. Teórica, todas as teóricas nossas são remotas, é 45, né? Porque disciplina remota, ela não tem essa alteração do quantitativo de vagas. Já disciplinas híbridas tem relacionado à questão do espaço. Deixamos. Por sorte, se o professor, né, se tivesse alguma alteração, né, a gente teve um quantitativo de matriculados, né, um quantitativo bom, mas a gente deixou ela no sistema com 15 vagas disponíveis.
E obrigado, professor Thais, pelo esclarecimento. É isso mesmo, professor. A próxima demanda que a gente aprovar já deve vir com essa indicação fixada, né? Provavelmente não deve mudar muita coisa, essa modalidade de unidade de disciplina que já foi firmada esse semestre, mas para o próximo a gente já precisa aprovar com isso. Professora Camila pediu a vez. Oi, boa tarde a todos. Então, eu gostaria de comentar sobre isso, porque no colegiado de engenharia mecânica, a gente aprovou, né, que o professor sugerisse qual é a modalidade que ele quer, se é híbrido, se é remoto, mas já deixando claro que algumas disciplinas necessariamente precisariam ser híbridas, por conta do caráter técnico que elas apresentam para a formação do estudante. Então, elas precisariam necessariamente ser híbridas, como soldagem, usinagem. Então, elas precisariam ter essa parte presencial. As demais, caso houvesse a oportunidade de ter a presencialidade, o professor quisesse, né, nas demais disciplinas práticas ou teórico-práticas, ficaria a cargo dele, do docente. Enfim, acabou que as disciplinas que foram optadas, né, como híbridas, foram as que a gente já esperava, né, além de desenho e física e química, a parte experimental e prática, né, a soldagem, usinagem, hidráulica e pneumática, são essas, hidráulica e pneumática, soldagem e usinagem, né, como híbridas. E a gente fica até um pouco, assim, receoso, porque a gente aprovou, a gente planejou, mas a gente não tem certeza se vai executar dessa forma, né? Então, até estava em conversa com a Thaís, no meu caso, né, para já adaptar, a gente sabe da dificuldade do estudante, eu já passei exercícios, os estudantes já estão comentando que é difícil em casa fazer, sem o recurso que a universidade dá, né, que é a mesa, a régua paralela, enfim, todos os recursos, no meu caso. E eu também vejo que a gente vai ter um prejuízo em relação a essas outras disciplinas que precisam ser dadas presencialmente, que infelizmente, diante da situação que a gente está e da incerteza, né, a gente não tem condição, a gente assim, eu até disse aos meus estudantes, né, ainda não há certeza, o planejamento é esse, em abril a gente vai ver se é possível ou não executar presencialmente. Mas, por enquanto, a gente deixa como está e vai seguindo para ver o que acontece. Mas, assim, é interessante que tenha, mas que isso também vá com alguma recomendação dos colegiados, né? Com a recomendação dos colegiados, porque tem certas necessidades que o aluno realmente precisa aprender presencialmente, se houver essa oportunidade, né? Presencial. Era isso. Obrigada. Obrigado, professora Camila. Sim, Thaís comenta aqui, né? Tivemos Física Experimental 3 que será ministrada de forma remota. Para essa disciplina não teve excesso de demanda não, né, professora Thaís? Não, todos que solicitaram estão matriculados, né? Eu só queria pontuar, porque, igual a Camila falou, as físicas experimentais, desenho, algumas disciplinas em especial, né, o colegiado sugere que seja feita de forma híbrida, mas a Física Experimental 3, por exemplo, né, ela será ministrada de forma remota. Então, assim, na verdade, a questão do docente, né, a gente, na verdade, o planejamento ele foi pautado mais relacionado à questão do docente, né, o docente avaliava a forma que seria ministrada, a gente fez dessa forma aqui, né, talvez foi um equívoco, a gente repensar mesmo que tem que partir do colegiado. Mas foi assim que a gente fez, né? O docente opinava, né, qual seria a melhor forma de ministrar, né, a disciplina. Aí agora vai partir exclusivamente do colegiado, já vem a demanda pronta com o quantitativo de vagas e qual será a modalidade, né? Então a modalidade ela já tem que vir definida, porque isso facilita nosso planejamento. Como não sabia mesmo a questão do professor que vai chegar, a gente colocou a disciplina que era a critério do docente, que docente não existia, então a gente colocou ela como se fosse dada de forma remota. Eu acho que foi a melhor opção, Thaís, ainda mais na situação que a gente se encontra, né? Então, a melhor opção é ela ser remota.
Obrigado, professora Thaís. O que eu ia mencionar era que a resolução também permite que, se uma disciplina prática está sendo ofertada de modo remoto, a gente pode aumentar, né, pode ampliar o número, a quantidade de vagas ofertadas, já que está sendo ofertada de modo remoto. Ou seja, a gente não precisaria ficar preso no módulo de, por exemplo, Física 3, que é prática e está dando de modo remoto. A gente não precisaria ficar preso no módulo de 15 estudantes, né, já que é de modo remoto, poderia ser ampliada a critério do colegiado, né, e claro, em diálogo com a coordenação de ensino, porque teria demanda, mas as duas turmas que a professora Thaís mostrou aí, elas foram suficientes, né? Exato. E aí exatamente o comentário do Lenilton, né? Fica a dica de todas as outras disciplinas práticas sendo ofertadas de maneira remota, a gente pode aumentar o quantitativo de vagas. Outras realmente ficou difícil, como a professora Camila aponta, né? Desenho técnico, química experimental também, Física 1, Física 2, estão programadas para ser de forma híbrida. Né? Realmente, no momento, a gente não vê perspectiva, né? A gente está com o decreto municipal, válido até o fim dessa semana, mantendo a suspensão das aulas. A gente já apresentou para a Secretaria de Educação nosso plano de retorno. Né? Ela já tem ciente, em princípio, já está ciente da nossa intenção, de assim que possível, a gente quer ofertar com todos os cuidados, com todas as... Mas o decreto atual, né, até o fim de semana, vamos ver o que ele traz para a próxima semana. E aí é isso, né? A cada semana a gente vai acompanhando até o final desse mês, né? Que é nosso planejamento limite, digamos assim, né? Bom, se não tem mais comentários em relação a isso, outra coisa que eu queria comentar, só por alto também, é que na resolução 08 também tem esses dois pontos, né? Foi o que a gente insistiu, fiz reuniões com o coordenador, professor Manuel, com o próprio professor Antônio Sobrinho, que não teve as suas componentes, não teve matriculado nessas componentes, teve sua carga horária reduzida, por isso que precisou realocar essa componente. Era porque são dois pontos que aí, assim, só como eu já disse, né? Só mencionando algumas questões que a gente fez no planejamento desse semestre para que tente evitar no próximo, né? Aí seria esse aqui, né? O artigo 45 da resolução, ele diz que a carga horária mínima docente do ensino de graduação será de 8 horas semanais. Né? Então, só para o entendimento aqui é o quê? Que não é que a gente deve se basear exatamente naquela média, né? Se tem 10 nos 2 semestres somado, o professor tem que ter 20 média anual. Como isso entrou na resolução, a recomendação pela resolução é que seja a cada semestre agora, né? Não que no final das contas tem que dar a média. Na verdade, a resolução recomenda, o que a recomendação determina, a resolução, é que a cada semestre esse mínimo seja respeitado, né? E aí, por essa questão de não haver demanda, a disciplina era obrigatória, não teve essa demanda, o professor Sobrinho, mesmo com essa realocação, né, ele fica abaixo dessas 8 horas semanais, ficando com 7,5 horas aula. E aí, enfim, a gente entende o porquê, mas enfim, é uma questão que o planejamento que a gente fizer deve evitar que isso ocorra. Por quê? Porque eu digo isso porque no artigo 3, ele diz assim, o professor efetivo deverá ofertar prioritariamente componente curricular obrigatória. E justamente uma disciplina dessa do professor que não teve interessado era uma optativa, né, que não era das prioridades. Então, aí, se a gente conseguir fazer um planejamento, que eu acho não deve ser fácil, na verdade, o que eu estou falando aqui para resolver nossos problemas, né, só apontando o que a gente pode melhorar, mas que fácil, com certeza, não deve ser. Né? Se a gente identificasse, olhar para trás, depois que o problema já aconteceu, é fácil para apontar, né, solução. Mas... Então, nesse sentido, né, se a gente tivesse dado mais atenção para a obrigatória em vez de uma optativa, talvez a gente tivesse evitado esse problema. Mas, enfim, só formas aí,
provoco os coordenadores e a professora Thaís, coordenação de ensino, da gente conseguir encontrar uma solução, né, ou formas de planejar para tentar evitar que esse tipo de coisa ocorra. Né, porque a prioridade deve ser as obrigatórias. Aí tem o parágrafo único desse artigo 3º, que é na impossibilidade de oferta de componente curricular obrigatória, deverá ofertar componente curricular optativo, formação complementar em cursos transversais ou outra atividade letiva. Aí o professor Sobrinho também já sinalizou para a gente que ele tem a intenção de ofertar uma disciplina, um projeto de extensão, né? Já para equilibrar a carga horária dele esse semestre, mas o encargo de ensino realmente ficou abaixo do determinado pela resolução, né? Certo. Ah, tá. E aí, outro ponto, né? O docente deve ofertar, é que eu queria frisar, deve ofertar prioritariamente componentes obrigatórias, cumprindo um mínimo a cada semestre, nesses semestres especiais, de 8 horas semanais, 8 horas que seria essa equivalência que o professor Manuel correspondeu, aí que equivale a aproximadamente 10 horas, né? 10 horas aula. E o artigo 7, ele fala que a gente pode ofertar a disciplina de par ou ímpar. Então, com esses 3 artigos aí, respeitando ele ao pé da letra, a gente pode tentar evitar o que aconteceu esse semestre, né? A gente pode ofertar par ou ímpar, o professor tem que ter o mínimo de 10 horas aula e prioritariamente ofertar disciplinas obrigatórias. Que aí eu volto a mencionar, né? Foi aquela questão da frustração, do sentimento de que a gente não poderia ter respondido a uma demanda dos estudantes que apareceu, mas que a gente não teve, infelizmente, tempo hábil, né? Conversei com o professor Sobrinho também, ele colocou a problemática da disciplina, uma disciplina espinhal bem determinante do curso, né? É pré-requisito para uma outra área do curso, né? Já caminhando para o final. E aí ficou muito em cima para depois de rodar as matrículas para a gente conseguir ofertar, né? Uma coisa, eu gostaria de registrar essa, de lamentar, né? A gente lamenta isso, mas enfim, vamos trabalhar para que no próximo isso não volte a acontecer, né? Bom, no mais era isso. E aí eu deixo aqui só em termos de provocação aos nossos coordenadoras, de se a gente tem, né, qual foi os critérios usados na realização do planejamento desse semestre e se a gente tem como melhorar, se tem como evitar que essas coisas aconteçam, tem como evitar que aconteça de novo. Pelo professor Manuel mencionou, a gente tem como evitar a carga horária mínima do professor, isso provavelmente não deve acontecer novamente, mas com outro professor, né? Será que a gente está livre também? Né? Ou seja, e a demanda dos estudantes, será que a gente tem condições de responder diretamente a ela? Dar atenção também, né? Porque é planejamento, né? Não é só a gente pegar e não é assim que os coordenadores fazem, né? Par ou ímpar. Se é par, são essas, se é ímpar, essas. Não, se é planejamento, envolve algo a mais do que só olhar se é semestre, se estamos cumprindo com nossa obrigação legal, né? Planejar é um pouco mais que isso. Professora Camila pediu a fala, por favor. Respondendo ao seu questionamento, o colegiado, ele procurou atender a demanda reprimida, né, do ano de 2020.1, em relação às disciplinas, aquelas disciplinas que eram para ser ministradas e não tiveram oportunidade. E a gente buscou, né, observar no SIGA quais eram assim, as quantidades de alunos para delimitar a quantidade de vagas que foi solicitado também, que é geralmente encaminhado, né, para coordenação de ensino. A gente observou no SIGA
qual a quantidade de alunos que a gente tinha matriculado, qual a quantidade de alunos que a gente tinha aptos a pagar a disciplina, porque a gente tem como fazer essa conta, o SIGA não mostra exatamente, porque o que ele faz, por exemplo, Física 2. Física 2 tem 2 pré-requisitos, cálculo 1 e física geral, né? Tem cálculo 1 e física geral 1, como pré-requisito. E aí, quando a gente abre no SIGA, quais são os alunos pendentes de Física 2, aparecem todos os alunos que não pagaram Física 2, mas não aparece filtrado quem tem o pré-requisito. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, a gente tem que fazer essa conta, tem que fazer esse cálculo, tem que olhar tudo isso para saber a quantidade de estudantes que cada disciplina tem como aptos, né, a pagar. Então, a gente tem um trabalho danado, né, em relação a isso. A gente faz essa filtragem. E a gente também, alguns professores, né, nos ajudaram, por exemplo, o próprio professor Rodrigo, que ministrou no suplementar uma disciplina, a disciplina de elementos de máquinas 1, quase todos os estudantes, praticamente todos os estudantes pegaram física, quase todos não, alguns ficaram sem, mas a maioria pegou elementos de máquinas 1, e aí ele sugeriu, ele ia dar uma disciplina optativa no semestre 2020.1, né, naquele planejamento inicial, antes da pandemia, então a gente trocou, né, a optativa dele por elementos de máquinas 2, e assim a gente tirou algumas optativas também do curso, preservando, assim, essas demandas que existiram por conta também do semestre suplementar, né? Já que no semestre suplementar, alguns alunos conseguiram avançar. Então, isso também foi um pré-requisito. Em relação aos ingressantes, que a gente tinha muita dúvida, é muito difícil, né? É muito difícil a gente fazer o planejamento com essa distância, porque os alunos, por mais que alguns estejam em contato com a gente, mas a maioria, eles ficam alheios ao e-mail, eles não respondem aos nossos questionamentos, né? Não só por e-mail, porque eu sei, a gente criou um formulário para os ingressantes para saber sobre introdução ao desenho técnico e física experimental. Nós enviamos esse formulário aos estudantes. Haroldo nos ajudou também, entrando em contato pelo e-mail diretamente, por telefone, e a gente, assim, teve poucas respostas em relação a isso. Então, tivemos uma dificuldade muito grande de saber exatamente quantos alunos realmente poderiam estar matriculados nas disciplinas, devido principalmente à física experimental, que tinha uma limitação em relação às vagas. E aí, assim, cada colegiado teve que, diante daquela resposta, daquilo que observou em relação às respostas, matricular os seus estudantes. Então, o colegiado de engenharia mecânica matriculou os estudantes que responderam que iriam cursar a disciplina, e aqueles que não deram resposta nenhuma, porque a gente não tinha resposta. Alguns disseram expressivamente que não queriam matricular em disciplina híbrida. E, assim, depois a gente teve solicitação, mesmo assim, de matrícula, solicitação para que fossem retirados das disciplinas. Então, assim, mesmo após esse planejamento, essa tentativa, a gente tem esses probleminhas que acontecem, mas que, no fim, assim, no mais, eu acho que o curso, no geral, atendeu ao que os alunos... Eu não tive, pelo menos, não recebi, né, reclamações dos alunos, nem solicitação de alguma disciplina específica, além do que a gente já ofertou. A gente tentou atender, assim, o máximo os alunos, e a gente percebeu que houve uma procura pelas disciplinas que foram ofertadas, e a gente não teve, assim, grandes problemas em relação a isso. A maior dificuldade foi essa dos ingressantes, mas, assim, basicamente foi isso que a gente teve que usar, né, diante do tempo que a gente tinha e dos recursos que a gente tinha, da dificuldade de entrar em contato com esses estudantes, enfim. Eu não sei se respondi o que você queria saber, mas basicamente foi isso. Obrigado, professora Camila. Era isso mesmo, né? Saber como foi a ideia por trás, né? Como foi feito esse planejamento, para a gente ver o que acertou e o que não deu muito certo, para no próximo semestre melhorar, né? E realmente, do lado não foi do lado de mecânica, não veio praticamente alteração, né? Como o Thais mostrou, só teve uma alteração. Foi essa componente de elétrica aí que não teve demanda.
Obrigado, professora Camila. Uma coisa, professora Camila, que talvez fosse mais simples, não sei se também, talvez menos trabalho, é uma coisa que a senhora parece que mencionou, que usou também, que é uma espécie de pré-matrícula, né? Se a gente fizesse um formulário para os estudantes responderem qual é aquela disciplina que ele tem intenção de pegar no próximo semestre. Se ele está achando que já vai perder uma que ele está cursando, ele marca essa. Se ele acha que vai passar, ele já marca a próxima. Acho que nisso aí o erro que a gente comete existe um erro, né? Claro. Mas assim, não chega a um erro de ter 0 ou não numa disciplina, né? E ainda assim, se não tiver nenhuma intenção em uma disciplina, ou poucos estudantes numa disciplina, a gente pode usar esse método de ir no sistema filtrar, que eu acho que é bem mais trabalhoso, né? E na disciplina filtrar aqueles aptos daqueles que podem, de fato, pegar, que o sistema não faz essa filtragem. Tony, na verdade, a gente fez uma consulta eu prefiro não chamar pré-matrícula. A gente fez isso no suplementar, porque não tinha o sistema, né, como apoio, a gente teve que fazer manual. Mas para o semestre de agora, para ter uma noção, né, a gente fez uma consulta, que eu prefiro assim, consulta, porque a gente não garante nada ao estudante, a gente está consultando ele sobre as intenções, né? Agora, assim, quando a gente fez a pré-matrícula no semestre suplementar, a gente precisou analisar, porque os alunos, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade ainda com os alunos do conhecimento mesmo do PPC, do fluxograma, de quais são os pré-requisitos. Às vezes eles optam por disciplinas que eles nem têm o pré-requisito e a gente tem que analisar. Então, assim, mas assim, é uma ferramenta interessante agora, principalmente que os alunos estão mais, vamos dizer assim, mais acessíveis, porque eles estão ligados, né, que o semestre está rodando, eles estão mais acessíveis, agora pode ser mais interessante do que foi nos outros semestres, porque eles estavam mais relapsos, mais distantes, então agora pode ser melhor nesse sentido, a gente pode ter uma resposta melhor dessa intenção das disciplinas, né, isso pode ajudar a balizar aí, mas, enfim, a gente pode usar isso como ferramenta, assim. Eu me preocupo com isso particularmente, apesar de, além de todas as questões que envolvem o planejamento, é porque os estudantes nossos já estão parados há um ano, né? São 2 semestres já, que agora a gente está começando a retomar, né? 2 semestres parados. Então, se por questão de planejamento a gente puder adiantar um estudante, né, de formação para avançar no curso dele, ele pegar uma disciplina, é uma coisa que a gente, até por isso que a resolução ela é sensível nesse ponto, que ela deixa claro, né? Pode ser ofertada disciplina de semestre par ou ímpar, a critério do colegiado, a critério da demanda. Os cursos são longos, né? Curso de 5 anos, e não tem ninguém semestralizado, então no mínimo, esses 5 anos de curso, mais 1 ano de pandemia, já são 6 anos, e aí a particularidade de cada um estudante, a gente sabe que o tempo de integralização do curso é grande, né? É grande, então todo esforço que a gente fizer, ele é muito bem-vindo e, enfim, nós estudantes, a gente não sabe ainda como é que foi a evasão de 2020 para 2021. Agora, com essas matrículas rodadas, a gente tem esses dados, a gente vai poder fazer esse levantamento de novo. A gente tem feito todo semestre, né? Vai exigir muito da gente, vai exigir um trabalho em equipe, um trabalho junto, pelo bem comum que é formar nossos estudantes, né? Todos estamos aqui para isso, para adiantar. Professora Camila, por favor. Eu só gostaria de complementar, né, Tony, assim, dessa importância que você falou, que está sendo feito, né, em partes. A gente realmente não pôde atender aos dois semestres, né, vamos dizer assim, as disciplinas dos 2 semestres, pela limitação em relação à carga horária docente, porque nesse semestre a gente
é um professor que ia dar 4 horas, que ia ter 4 horas semanais com a disciplina, ele tem um acréscimo, né, porque são 12 semanas, não são mais 15, como era no período normal. Então, isso limita também a nossa possibilidade. Então, é só para deixar claro, para, às vezes, o estudante não achar que é má vontade, porque não é, né? Nós vimos aí, nossos professores estão com 15, 17,5, 20 horas. Então, assim, o limite, né? Então, a gente tem buscado atender ao colegiado de engenharia mecânica, eu vou falar por mim, né, porque eu sei da minha realidade, da nossa realidade do colegiado. Então, a gente busca atender as demandas, a gente, graças assim, a esse empenho dos professores e tal, não tivemos reclamação em relação às questões das disciplinas, né, de não ter sido ofertada nenhuma, nem nenhuma solicitação. A que teve solicitação foi Elementos de Máquinas 2, e o professor prontamente, né, na verdade, ele que levou essa demanda, que os próprios estudantes tinham comentado com ele levou a demanda para o colegiado, e ele sugeriu a troca, e a gente prontamente achou plausível essa troca. Então, assim, que Elementos de Máquinas 2 já é de semestre 2020.2. Então, tem sido feito, né? Só que a gente não pode fazer mais por conta exatamente dessa limitação da carga horária, né? Que fica muito alta, e aí a gente não consegue desenvolver outras atividades que são obrigatórias, né? Do nosso encargo também. Obrigado, professora Camila. Sim, exatamente, concordo com tudo que a senhora falou, e acrescentaria até, lembraria até do suplemento, do período suplementar, né, lá, que foi muito mais compactado ainda do que o de 12 semanas. A gente teve uma oferta razoável de disciplinas, foram 40 turmas que a gente ofertou lá, se eu não estou enganado, o professor Thais pode me corrigir, umas 40 turmas, e dos dois cursos, né, de elétrica e mecânica, específicas também, disciplinas básicas. A gente teve uma oferta variada, os professores vêm desde quando a universidade estabeleceu o retorno das atividades remotamente, nossos professores têm respondido. Acho que alguma dificuldade que a gente teve agora foi dificuldade de planejamento e de antecipação, que realmente não é uma coisa fácil. A professora Camila tem, inclusive, comentado aí, né, as dificuldades de retorno, enfim, fácil não é. E os professores têm mostrado um grande trabalho para responder, né? Por isso que eu insisto, né, de encontrar soluções para responder a esses pequenos desajustes que tiveram no nosso planejamento, né? Nada mais que isso. Não é por falta de empenho, por falta de interesse. Quando eu soube da demanda, soube da dificuldade de responder, procurei o professor, procurei o coordenador, a gente conversou, né, entendi a situação, exige compreensão do nosso lado, mas também uma vontade grande de responder a essas demandas, né, principalmente a demanda estudantil, que é o que a gente está aqui para fazer, né, responder, prestar o serviço. A gente colocou os alunos aqui dentro, a gente quer que eles saiam também com o seu diploma na mão. No ambiente de situação econômica muito complicada, né, o desafio para eles é dobrado agora, acho que comparado com o ambiente normal anterior à pandemia. Colocar no mercado de trabalho, se colocar no mercado de trabalho vai ser um desafio grande. Então, o mínimo que a gente pode fazer é garantir que ele esteja lá, né, que ele saia para que possa competir. E aí, só para finalizar, eu vou provocar também a coordenadora, né, a professora Thais está aqui participando, e o professor Manuel se traz, né, alguns encaminhamentos para a gente aqui de sugestões de como melhorar o planejamento, né, para o próximo semestre. Como já mencionaram, uma das ideias é adiantar o quanto antes, acho que é o melhor caminho mesmo, mas registrar, né, algumas soluções e deixar aqui para o conselho diretor. Saber que ter ciência e ficar tranquilo de que a gente tem soluções, né? Problemas não vão se repetir. Se quiser, eu posso falar. Por favor, professora Thais. Estou falando pelo celular porque o computador realmente está com problema. Eu estava aqui só observando as pontuações aí da Camila, do Tony. É muito importante esse planejamento. Por isso que eu já abri a reunião hoje comentando. Nós vamos ter que começar o planejamento mais rápido, porque, como o próprio Tony falou, né, a gente se sente até assim, querendo atender às demandas,
né? Mesmo sabendo que não parte a demanda, não parte da coordenação de ensino e da direção, né? A demanda vem do colegiado, mas a gente entende que quando existe uma demanda, a gente quer atender, né? A gente, ao máximo, é o que Camila falou, né? Lutamos para tentar atender o máximo aos nossos estudantes, devido a várias particularidades que foram citadas. Só que também tem a questão do tempo, né? Então, a implicação dessa demanda que a gente sugere agora, que teve essa questão, né, do colegiado de área elétrica, né, que os estudantes solicitaram, já após todo o planejamento ter sido fechado, né, toda essa questão, surgiu uma demanda pelos estudantes, né, e aí o colegiado justificou o não atendimento àquela demanda naquele momento, porque realmente, né, o tempo não tinha mais tempo hábil, a demanda já tinha sido feita, já tinha todo um certo planejamento, e isso é muito importante, né, esse planejamento, e por isso que eu enfatizo a importância de adiantar esse processo, né, para que a gente possa, né, avaliar todas essas questões, porque a demanda do estudante, ela acabou surgindo depois de toda uma aprovação, né, e às vezes essa questão a gente não tem como resolver por diversas questões que a gente já colocou aqui na reunião. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de considerar é que é importante que o colegiado, desde já, a gente, né, já comece a discutir essas demandas. Outra coisa importante, né, é esse diagnóstico do aluno, entender, principalmente algo que eu acho muito importante para os colegiados, e a gente tem um privilégio de ter um centro pequeno. E conversando com outros coordenadores de ensino, é muito importante para a gente, né, esse privilégio que a gente tem de ter dois cursos pequenos. A gente já conhece a grade curricular, eu posso perguntar até os coordenadores de curso, eles já conhecem até o histórico de alguns alunos específicos já, que estão lá depois do 6º, 7º semestre. Então, é um curso pequeno, né, com um quantitativo de estudantes não tão grande, 2 cursos apenas, a gente já tem como fazer um planejamento mais pautado nesses estudantes, para que ele avance, fazendo um certo planejamento. O que Tony colocou mesmo na disciplina que os estudantes estavam pedindo, é uma disciplina que vai exigir outra, que aí já puxa outra e a gente faz esse planejamento. Aí os estudantes comentam, vamos atrasar, quanto tempo e tal. Então, o colegiado que vai nos responder sobre essas questões, né, de planejamento desses estudantes. Então, é muito importante que a gente já comece desde agora esse planejamento, justamente para a gente entender realmente a realidade. Outra coisa que eu acho importante, que foi colocada, essa questão de vagas, tá? Por isso que existe a questão da coordenação de ensino, ela meio que é para unir os 2 colegiados. Né? Tem alguns campos que tem 8 colegiados, 6 colegiados, aí coloca ali vagas nas disciplinas super divididas. Então, uma coisa que eu gostaria de frisar, a importância desse cuidado do colegiado de mandar justamente para a coordenação a vaga que realmente necessita, de acordo com a demanda, né? Porque às vezes a gente às vezes manda um quantitativo de vagas de acordo com o módulo. É uma disciplina teórica, a gente quer 45 vagas, é uma disciplina prática, a gente quer 15. Então, na verdade, o interessante é que o colegiado ele faça um levantamento de quantidade de vagas que ele necessita. Então, eu tenho 60 alunos que precisam fazer essa disciplina, então é essa a necessidade. Aí a coordenação de ensino, que já está mais voltada para a questão da direção, vai pensar na melhor forma de suprir essa demanda, né? Então não precisa mandar, eu quero uma turma, 2 turmas, tudo bem, mas é interessante que a gente mande o quantitativo de vagas, porque é a partir daí que vai surgir o quê? A questão do professor substituto. Então um planejamento já ajuda outro. Como o professor enfatizou, o professor Tony, a questão do professor de física, né? Se a gente fosse ao pé da letra, o professor Tony viu que a gente fosse ao pé da letra pelas demandas que veio de início dos colegiados, a gente teria uma demanda maior. Quando a gente foi olhar que realmente não existia aquele quantitativo de alunos para fazer aquelas disciplinas, não tinha necessidade de abrir, tipo, 2 turmas de Física 3, 2 turmas de Física 2, né, não tinha aquela necessidade, porque a demanda ela já estava, né, a gente tinha esse quantitativo de alunos aptos a fazerem, então isso aí implicou na questão de contratação ou não de um professor a mais. A gente teve, né, o professor Antônio, ele pegou uma disciplina aí, como o professor Antônio falou, e a gente não precisou contratar um professor de física. Mas se fosse, a gente não fosse reanalisar essa demanda, talvez a gente precisaria contratar e talvez não seria necessário. Porque a gente adequou, como o Tony falou na reunião, as disciplinas de física, a gente não teve lista de espera.
Então, a gente conseguiu suprir razoavelmente a demanda. Então, é importante essa questão do quantitativo de vagas, é um ponto que eu gostaria de colocar. Outro ponto que eu gostaria de colocar é a questão de uma coisa que é de praxe do nosso centro. A gente tem um cuidado aqui com evasão, com retenção, e a gente faz muita questão de disciplinas os altos índices de reprovação, disciplinas para repetentes. Né? A gente tem docente, né, para suprir ou não. Então, a gente vai avaliar, né, se a gente tem esse docente para suprir ou não. Então, é importante a gente avaliar a necessidade ou não. Inclusive, tem um ponto que eu não sei os colegiados aí como estão, aproveitar a oportunidade, é que a gente tem percebido que algumas disciplinas do terceiro semestre, elas estão começando a ter um volume maior de estudantes. Então, era muito comum a gente oferecer 2, 3 turmas de cálculo 1, GA, né, que são as disciplinas iniciais. E hoje a gente percebeu que uma turma de cálculo 3 e física 3, elas foram lotadas. Né, encheram agora essa demanda. Claro, tem as particularidades do momento, mas elas são turmas que foram 41 estudantes. A gente teve turma de álgebra linear que a gente teve lista de espera, né, que teve 51 solicitações até o momento que eu tinha visto. Então, é importante também começar a analisar essas questões. Né? Nossos estudantes estão avançando um pouquinho, talvez a gente, ao invés de pensar só nas disciplinas que a gente, corriqueiramente, a gente já pede, né, de repetentes, dá um olhar especial a essas disciplinas que começaram a acumular um pouquinho no terceiro semestre. Então, essas coisas, essas questões, a gente precisa ter essa cautela aí para o planejamento. E, claro, a aprovação mais imediata, mais rápida, até para os estudantes, e a participação mais efetiva também dos nossos estudantes. Às vezes, as demandas elas chegam atrasadas, os estudantes eles estão nos órgãos deliberativos, né, eles têm como né, chegar nos órgãos e pedir, solicitar a sua demanda, então é importante que o estudante também esteja envolvido nesse processo. Né? É muito importante que os estudantes ouvir as nossas representações. Aí essa questão de demanda ela é mais voltada nesse sentido, né, de vagas e quantitativo de disciplinas. Aí após isso, que a gente vai analisar em tempo hábil se há uma necessidade, que inclusive já é para o próximo semestre, se há necessidade de uma contratação de algum professor substituto a mais. Porque o que acontece? Às vezes tem casos de um professor substituto, que é substituto de um professor efetivo, que a gente só precisa aumentar um pouquinho a carga horária dele. Ele saindo de 20 horas para 40 horas, ele já supre uma demanda. Então, todo esse diagnóstico é importante. E aí vocês estão percebendo que agora, inclusive, a contratação, que os estudantes já vêm perguntando, ela não é rápida. Né? Tem um prazo de contratação, de concurso, né, de uma contratação de professor substituto. Então, quanto antes a gente fizer esse planejamento, ver essa demanda, e a partir daí a coordenação de ensino, ela vai olhar se existe docente suficiente para toda essa demanda, a gente vai conseguir fazer essa contratação mais rápida para que o próximo semestre a gente consiga suprir a necessidade dos estudantes, né? Então é muito importante todo esse planejamento, porque eu queria só pontuar como uma coisa puxa a outra. Então, como um planejamento, ele é tão entrelaçado, né, e que ele traz aí tanta consequência depois. Então, a gente precisa ter isso em mente, né, da importância desse planejamento. É mais isso mesmo, né, no mais eu acho que foi sucesso, mesmo tendo essa questão, né, de, infelizmente, a gente tem 2 disciplinas aí que não tivemos estudantes matriculados, mas a gente conseguiu atingir a nossa meta maior, né, que foi a questão dos estudantes. Outra coisa que a questão dos docentes também, né, a gente enfatiza tem alguns docentes, inclusive existem algumas discrepâncias, tá, pessoal? E essas discrepâncias de carga horária às vezes são necessárias, mas a gente, ao decorrer do ano, a gente tende a equilibrar, né? O nosso interesse como direção, como coordenação, é um equilíbrio, a uniformidade dos encargos docentes. E aí a gente sempre trabalha nesse sentido. Então, se o docente hoje está com a carga horária muito elevada, mais elevada do que o outro, amanhã e no próximo semestre a gente tenta equilibrar, tendo sempre pautado na lei de equilíbrio dessa carga horária. Então, também tem essas questões a serem pontuadas. E aquela questão, o colegiado pensar muito na questão da demanda, né, que existe para a gente, o mais rápido possível, conseguir aí aprovar isso para a gente ver quais são os problemas, a gente conseguir, né, chegar neles antes. Né, porque realmente, quando a gente chega num problema que o semestre já está em andamento, uma matrícula que demorou de ser efetivada também foi um problema, né? E aí a gente fica de mãos atadas para tentar solucionar de outra forma. A única forma mesmo, a solução que foi o que a gente trouxe, foi tentar redistribuir o que está,
né, dos encargos para poder dar seguimento ao semestre, e no próximo semestre a gente tentar organizar esse docente que ficou com carga horária menor para aumentar sua carga horária para equilibrar. Mas isso tudo, se o planejamento ele for antecipado, a gente consegue prever mais essas questões. Acho que é só isso, Tony. Obrigado, professora Thaís. Professor Manuel, quer fazer algum comentário, alguma... Não, na realidade eu concordo, né, com as palavras dos colegas aí. Acho que é preciso, sobretudo, planejar, e quanto isso acontece mais rápido, é melhor, né? E melhor para a gente encontrar os problemas e se antecipar a eles. Tem a questão também que a professora Thaís falou sobre os representantes discentes, né? É importante, né, eles se manifestarem com antecedência, né? Em dezembro, quando a gente aprovou a demanda, eles estavam presentes e foram questionados em relação a isso, se tinha alguma demanda discente, e até o momento eles não tinham, né, não apresentou nenhuma demanda. E essas questões é que fazem toda a diferença, né? Se eles apresentam com essa antecedência, a gente teria como correr atrás e dar um jeito de fornecer essa disciplina. Mas também a gente se preocupa, professor Tony, com a questão de antecipar certas demandas, né? Então, a gente sempre procura obedecer o fato do curso ser um curso anual, né, de demandas pares e ímpares. Muitas vezes a gente pode também ocasionar, né, implicar em um problema antecipando certas demandas. Essa disciplina mesmo, citada várias vezes aí, ela desde que foi ministrada a primeira vez, ela sempre foi ofertada no semestre dela, né? Então, ela sempre veio sendo ofertada, né? Não deixou de ser ofertada em nenhum momento, né? O único momento que teve essa parada de oferta foi no ano de 2020, que a gente sabe por quê, né? Então, ocasionou aí, implicou um problema não só nessa disciplina, né? Mas de várias outras disciplinas que não foram ofertadas, tanto em 2020.1 quanto em 2020.2, né? Então foram muitas disciplinas, e como a professora Camila falou, né, a carga horária docente ela aumenta com curto período, né? E a gente não tem condições nenhuma de ofertar todas as disciplinas, né, no semestre. Então, acho que vale a pena nós planejarmos melhor, claro, né? Buscar alternativa para que essas coisas não aconteçam, mas infelizmente, né, a gente não consegue prever tudo, né? Gostaríamos, né, de ser perfeitos aí nesse sentido, mas infelizmente algumas coisas acontecem, e como o professor Tony mesmo falou, pode acontecer inclusive com outras disciplinas, e é por isso que é preciso de outras alternativas, né, e principalmente melhorar o planejamento para que não voltem a acontecer mais. Obrigado, professor Manuel. Só mencionar assim, que quando se fala de demanda estudantil, não é o que os estudantes têm exigido, né? Quando a gente fala do planejamento, observar a demanda estudantil, não é especificamente o que eles querem, o que eles querem pegar, ou o que está faltando. Na verdade, o papel de planejar é nosso, né? Nosso, que eu digo, enquanto gestão acadêmica, coordenador de curso, auxiliando coordenação de ensino, que vai fazer a distribuição dos encargos. Não é papel do estudante pedir disciplina, né? Na verdade, quando eles trazem, sempre vai ser já depois do prazo, porque eles só vão perceber isso, né? Eles não trabalham com planejamento acadêmico deles, cada um olha para si, depois eles percebem que tem um grupo com problemas em comuns, e aí, isso em geral é quando a gente apresentou o que a gente vai ofertar. Quando se fala em demanda estudantil, é a gente olhar para além
disso que o senhor mencionou, da questão do curso ser anual. O curso é anual, a gente tem obrigações semestrais a ser ofertadas, par e ímpar, né? Isso aí a gente cumpre, todo semestre cumpre, mas desde que o curso ele não tem nenhum estudante semestralizado, a gente sabe que a dinâmica vai ser diferente, né? O perfil do estudante ele vai ficar atravessado em mais de um semestre, em semestres pares e ímpares. Quando a gente tem uma situação dessa, quando se fala de demanda estudantil, é identificar essa dispersão e ver qual é a melhor forma de atingir a maioria, já que a maioria não é atingida com a oferta semestralizada, né? Que é, de fato, o legal, a obrigação mínima que a gente tem que cumprir é essa, é a de oferta par ou ímpar. Mas, então, isso não é planejamento, né? Isso é colocar exatamente no papel da maneira que a gente tem que cumprir. Isso não é planejar, é seguir um protocolo mínimo de obrigação. A demanda estudantil que se fala é identificar qual é o perfil do estudante que a gente tem, qual é a melhor forma de ofertar para satisfazê-lo, né? Quando o senhor fala que não tinha como ser perfeito, na verdade a gente saiu muito longe da perfeição nesse caso, né? Porque tinha uma disciplina obrigatória, optativa, né, que não era a prioridade, a gente foi uma série de dificuldades que a gente não conseguiu responder com esse planejamento que a gente fez. Então, não é perguntar aos estudantes o que eles querem e vai dizer, olha, a gente quer essa disciplina. É fazer consulta, é fazer, né, como a professora Camila disse que foi o trabalho, é trabalhoso, não é fácil, né, fazer um formulário que nem todos os estudantes vão responder, mas até essa de formulário que nem todos os estudantes respondem, a gente tem uma perspectiva de mínimo, né? No mínimo, 5 estudantes, dos 25 responderam, 5 querem pegar a introdução ao desenho técnico, eu vou ofertar para isso. Se tiver mais, a disciplina já está ofertada, já tem como abrir mais turmas. Né? Mas se 0 ou só 1 ou 2 tiverem interesse, aí a gente vai para o sistema, né, buscar outros caminhos. Mas não é, posso estar entendendo errado o seu comentário, mas demanda estudantil não é os estudantes que vão dizer que essa disciplina, por exemplo, tem que ser ofertada, que eles precisam dela. Na verdade, é a gente identificar que, diante do perfil de estudante que a gente tem, nesse momento, a gente tem que ofertar um ano de semestre par, por exemplo, mesmo sendo semestre ímpar. É só esse comentário que eu queria fazer. Com certeza, eu concordo. Agora, é importante lembrar que o colegiado de engenharia elétrica, ele ofertou disciplinas não só de semestre par, né? Inclusive, a gente tem oferta de disciplina de todos os semestres, tanto ímpar como par. Só não poderíamos, como eu falei, ofertar todas as disciplinas, né? Isso, infelizmente, é inviável, né? Pelo quantitativo de professores, pela carga horária que a gente tem, tanto de ensino como nossas obrigações, né, com pesquisa, com extensão, né, com questões administrativas. Então, assim, quando eu falei, na realidade eu concordo com o que o senhor falou, sim, mas é importante lembrar, né, e pode ver na demanda que foi aprovada, né, e que está sendo colocada aí hoje, que tem disciplinas de todos os semestres. Lenilton fez comentário aí, né? Eu só acrescentaria, por último, professor Manuel, de que a gente não deveria, né? Não é a questão que deveria, mas poderia ofertar algumas a mais. Né? Pela carga horária, pela média de encargos, a gente vê que devido, como a professora Thais mencionou, existem umas discrepâncias, bem acima da média, outros abaixo da média, né? Nesse meio termo aí, nesse meio campo, tinha um espaço para a gente ofertar. Né? Nesse sentido que a gente fala de demanda estudantil. A gente saiu um pouco do par ou ímpar, da cumprida obrigatoriedade, veio exatamente para a demanda, porque a gente pode até ofertar, a gente tinha a obrigação de ofertar do ímpar. A gente poderia até
ser feliz demais e querer ofertar uma no semestre par, e de repente essa disciplina do semestre par que a gente ofertou não ter interesse, não ter matriculados. Né? Então não é só assim, vou querer ofertar tudo. Então pode ser até que nem demanda tenha. Mas desde que seja uma coisa que a gente identificou que existe um grupo de estudantes que estão aptos ou que vai adiantar a vida deles, e a gente tem condições em termos de carga horária mesmo, também não. A gente não está aqui para colocar professor para trabalhar em carga horária máxima, a gente quer professor produzindo pesquisa e extensão, como todos os nossos professores fazem. Então, sempre que a gente puder manter o mínimo de carga horária de ensino, né, satisfazendo o PPC do curso, respondendo à demanda estudantil, a gente vai priorizar sempre isso. Nossa gestão tem isso como prioridade. Mas sempre que tiver uma margem, o planejamento ele deve existir para fazer uso disso, para, né, maximizar ou fazer o melhor uso do nosso recurso humano, que são os professores. É nesse sentido. Acho que o planejamento ele deve ser realmente uma coisa trabalhosa, não vai ser fácil, mas ele tem que existir para satisfazer isso, para responder pelo menos isso, para que a gente consiga pelo menos não ter essas insatisfações, né, que acabam acontecendo. Isso é esse semestre, próximo semestre, se a gente não agir, pode acontecer de novo. Então, a gente deve domar, né, deve andar à frente dessa questão. Né? Só para frisar, sem querer também prolongar no tema. Mas, enfim, eu acredito que agora os coordenadores e a coordenadora de ensino vai ter estratégias, né, trabalhar com mais... vontade não é o que falta, mas vamos torcer por mais acertos nesse sentido, né? Porque eu insisto, o curso é longo, cada semestre que a gente puder diminuir por conta de uma organização nossa, né, é o ideal, é o que a gente mais quer. Só por essa... Eu acabo sendo chato também, né? Repetitivo. Por isso... Ô, Tony. Oi. Deixa eu falar aí só para explicar o texto que coloquei. Mas é porque no período anterior, né, antigamente, eu lembro até em conversa com o Thaís, quando tinha essas definições de horário, de carga horária, isso antigamente era uma confusão. Eu não sei como é que está hoje, eu acho que até a própria experiência com o tempo, e o que eu coloco, que eu depreendi, assim, que eu tirei das falas de Thaís, é que isso já foi acordado com todos, né? Todo mundo já sabe disso, porque antes era uma confusão tão grande, era um achando que estava priorizando grupo A, grupo B, mas acho que hoje já está tudo certo, né, Thaís? Você que fez a definição com eles, já está todo mundo em paz, né? É mais uma pergunta. Lenilton me apertando em pleno conselho diretor, Tony. Ô, Lenilton, na verdade, realmente, assim, hoje a gente tem um diálogo bem mais fácil. Antes, eu vou falar para vocês, quando existiu o núcleo docente, era interessante as áreas, né? Inclusive, o regimento interno tem algo parecido, né? Sobre as áreas. Então, assim, a forma que eu trabalho é justamente tentando, né? Na medida do possível. Às vezes eu vou falar com sinceridade, eu não concordo 100% com a sugestão dos colegiados. O colegiado, ele normalmente ele já encaminha sugerindo, né? Então, inclusive, tem algumas discrepâncias aí que eu não concordei realmente. Mas nem sempre, né, acontecem essas discrepâncias. A gente tenta mesmo diminuir todas essas discrepâncias, porque a gente escuta realmente, né, tinha muita confusão, hoje isso aí já está bem mais normalizado. Quando a gente tem as áreas, fica muito mais fácil, sempre com diálogo. Então, a gente utiliza o seguinte, a gente pega por áreas e reúne com os docentes das áreas e distribui entre eles. Então, eu faço essa reunião com eles. Mas, às vezes, o colegiado ele já vem com alguma sugestão. A gente prefere não mexer em algumas sugestões do colegiado, né? O colegiado já vem. Apesar do que, a gente sabe que a distribuição dos encargos ela é pautada no PPC do curso, né? Então, seria muito simples, de forma fria, a coordenação de ensino só distribuir de acordo com o PPC. Mas a gente sempre, né, escuta todas as partes, escuta docentes, escuta colegiados, que é pautado nisso que a gente tem, né, diálogo. Então, isso já melhorou muito. Faz falta os núcleos docentes, porque precisa realmente dessas reuniões aí para dividir esses encargos, né, entre os docentes. Ali, essas áreas é importante demais ter essas distribuições. Quando são áreas igual física, matemática, né, que são áreas que
existe uma rotatividade de disciplinas. Mas tem áreas que é o que eu falei, né? A disciplina está no PPC, então não tem muito como fugir. A professora Thais, ela vai dar as 4 disciplinas que estão nos encargos dela no PPC, então não tem como fugir muito disso. Apesar do que algumas sugestões de alguns colegiados, às vezes, né, a gente tem alguma alteração ou outra pequena, que é corriqueiro, porque existem ajustes que devem ser adequados. Não existe demanda, e principalmente agora, nessa novo formato que nós estamos tendo nesse ano, né, de oferecer disciplinas pares e ímpares, né, a gente teve uma adequação maior em relação a isso. Porque teve algumas disciplinas que não foram oferecidas no semestre ímpar, como eu já relatei. Teve sim. Por quê? Porque foram oferecidas no período letivo suplementar e o colegiado, né, sugeriu que já tinha atendido a uma demanda suficiente, que não precisava oferecer de novo. Então, assim, a gente teve essas questões. Teve disciplinas do semestre par, teve várias disciplinas do semestre par também. E agora, com essa liberdade e essa especificidade desse ano, isso está mais desafiador, essa distribuição de encargos, porque agora os docentes, eles migram aí em disciplinas ímpares e pares, e aí a gente tem mais um pouquinho mais de problema em relação a essa distribuição. Mas realmente já pacificou mais, e claro, a gente tem essa responsabilidade da uniformidade. E eu sempre enfatizo, registro, falo, sou chata, falo igual Tony, sou repetitiva, porque realmente a gente tem que prezar pela uniformidade. Porque a gente sabe que os docentes têm outros encargos, né, de pesquisa, extensão, né, inclusive isso é registrado, né, e se não tem, né, também está registrado, tem registrado nos seus planos de trabalho, então a gente tem que avaliar. Inclusive isso é algo que abriu a minha mente em relação a isso também, né. No planejamento nunca foi feita uma consulta em relação às questões de pesquisa e extensão do docente, para saber como ele estaria, consultar o núcleo, né, o NAP, que agora tem o núcleo, dá para a gente fazer essa consulta, né, para saber como é que os docentes estão inseridos aí, para ver essa questão aí dos encargos, né, para a gente também tá sempre respaldando. Isso aí é mais a cargo da direção, porque a direção ela tem que ter esse cuidado do servidor, né, para exercer as atividades que são nossas atribuições aqui no centro, como docente, né, ensino, pesquisa e extensão. Então é muito importante. Aí quando vir essas áreas, eu não sei como está no Conselho Diretor o regimento, eu acho que vai facilitar demais, porque as áreas se reunindo, ela ajuda nessas distribuições. Mas a gente conversa, tem diálogo, isso aí, a gente tenta a uniformidade. Certinho, Thaís, respondido. Vou aproveitar, se não tiver ninguém na frente para falar, vou aproveitar a pergunta do Lenilton, né, o nosso conselheiro Lenilton, porque, enfim, não é docente e é conselheiro e acaba sendo responsável, né, pela aprovação dos horários. O que mudou bastante, Lenilton, a nossa vida em relação a essa problemática que você mesmo apontou, você conhece, né, desde sempre a situação, é a aprovação do regimento geral, que, né, desde quando a gente tem o regimento geral, a gente tem as atribuições bem especificadas, bem definidas. Às vezes a gente acaba mantendo a prática, né, por conta do costume, e se não dá problema também, não vejo por que não mudar, mas hoje tem o regimento geral para determinar como é que as coisas são, né, de quem é responsável por cada prato, digamos assim, né, por cada etapa. Sem abusar da paciência de todos, só vou frisar aqui que eu tinha registrado também, por curiosidade, assim, por exemplo, o artigo 48 do Regimento Geral, ele diz que compete ao colegiado de curso planejar a demanda semestral de oferta de componente curricular. O colegiado, ele planeja a demanda semestral. O coordenador, compete ao coordenador de curso, é o artigo 64 do Regimento Geral, no item 7, especificamente em relação a esse de planejamento, diz assim: compete ao coordenador de curso apresentar a coordenação de ensino semestralmente a demanda por componentes curriculares e quantitativos de vagas a serem ofertadas. Então, o colegiado planeja a demanda, o coordenador do curso apresenta, né, envia a coordenação de ensino. E lá no artigo 60, também do Regimento Geral, ele fala o que compete à coordenação de ensino, especificamente a parte de planejamento. Na verdade, é o primeiro, né?
primeiro item é coordenar e compatibilizar, por isso que tem mais de um curso, né? Então as demandas podem ter um conflito. Coordenar e compatibilizar em conjunto com coordenadores de curso o planejamento acadêmico do semestre letivo. E outra atribuição da coordenação de ensino é planejar a distribuição de encargos didáticos nos docentes. Então, a parte de distribuição de encargos só cabe mesmo à coordenação de ensino, ouvido, claro, a gente sempre ouve, a coordenação de ensino sempre ouve os coordenadores de curso, né, que é quem tem sabe qual é o professor que tem habilidade com uma ou outra disciplina, qual é o que está mais habilitado, qual é que ele recomenda, e, né, mas no final das contas é uma atribuição da coordenação de ensino. Por isso a professora Thais mencionou aí que às vezes ela não concorda, mas se não concorda, corta, né? É quem fica com a tesoura para cortar, ouvido os coordenadores de curso. Então, no final das contas, todos concordaram, né? Os 3. Mas, enfim, é mais ou menos por isso. Hoje a gente não tem tanto problema por conta do que está tudo regimentado agora, né? As atribuições de cada um. E com o tempo vai cristalizando, a gente vai se apropriando mais do regimento. Antes a gente tinha que buscar legislações esparsas, era numa lei, em outra, ia trazendo e juntando tudo e ia misturando. Hoje de fato tá mais fácil. Mais fácil, mas não deixa de ter algum atrito ainda, né? Mas assim, sempre na medida do possível, respeitando a legislação, atender algumas demandas e ir ajustando isso. Mas é isso, vamos seguir. De qualquer forma, parabéns aí para a Thaís pela apresentação. Sempre dá o norte. Tony falhou, gente? Tony falhou. Acho que eu interrompi. De Tony falhou. Tony falhou. Pronto, pode falar. Voltei. Não, acho que era você que estava falando, acho que eu já tinha fechado já. Foi Tony que estava falando. Não, é isso que eu estava falando, a gente tem pelo menos o regimento dá um norte. Sempre que a situação complica, a gente volta para ele dar a direção. Né? Sempre tem a confusão, as dificuldades hão de haver e sempre existem, mas o regimento ele ajuda a gente. Né? Quando a situação, o bicho aperta, a gente recorre, tem sempre ele a recorrer. É a solução. Né? É isso. Thaís, quer falar? Pode falar. Não, é isso, é polêmica essa questão de distribuição de cargos, eu já deixei claro aí. Mas é porque a gente chega aquela questão, a gente é pautado muito no diálogo, né, Tony? A gente escuta, igual você falou, a gente escuta muito, com muito respeito aos outros órgãos e tal, né, aos colegas. A gente tem toda essa responsabilidade também. Né? Então, inclusive, aos docentes também, a gente escuta. Então, a gente tenta, como sempre, a uniformidade dos encargos, mas nem sempre isso acontece. Que é por isso que eu falei que às vezes, né, a gente fica um pouco sem, né, não gosta muito, mas infelizmente tem momentos que não vai ter como a gente se reorganizar aí. Mas a gente está tentando, está trabalhando, está aprendendo, está melhorando cada vez mais, realmente. E agora, quando tem documentos, igual o Tony ressaltou aí, é mais fácil trabalhar, né? Nesse sentido. Mas é só isso mesmo. Obrigado, professora Thaís. Bom, acho que tem algum inscrito, mas... Eu só queria fechar assim, Tony, às vezes... Tem mais inscritos, então... Eu só queria fechar só assim, às vezes aqui no Conselho, né, porque a gente está falando várias coisas e há várias discussões, sendo que a gente veio aprovar uma retificação do planejamento. Então, por que veio para o Conselho tantas discussões de planejamento? É porque realmente é aqui que é o ponto-chave da questão, né? Então, a gente faz todo o planejamento e chega e entrega a vocês aqui, conselheiros, a responsabilidade. Inclusive, a coordenação de ensino ainda não está com o conselheiro. Então, é uma responsabilidade muito grande a vocês, né? Então, a gente tenta esclarecer e apresentar, né, da melhor forma possível e clareza o que ocorre dentro do planejamento, como foi, né? A gente percebe aí, por exemplo, a exemplo do Lenilton, né, que é técnico, né, o nosso representante técnico, e às vezes ele não entende bem essa demanda. Então, por isso que é importante a gente aqui trazer para o Conselho todas essas discussões. É uma oportunidade que a gente tem,
né, de estar registrando como ocorrem nossos planejamentos, e também é aqui no Conselho mesmo, né, aqui é o local onde o planejamento é aprovado. A gente fala assim, está na coordenação de ensino, está nos colegiados, mas o planejamento ele vem para cá, é no Conselho. Então, a responsabilidade muito grande dos conselheiros aí de aprovar um planejamento, né? Então, a gente faz todo o trabalho e a gente se sente na responsabilidade de estar apresentando esse trabalho para vocês, né? Mesmo com alguns déficits aí, alguns problemas, mas a gente tem com toda a nossa sinceridade em relação ao nosso trabalho, né, tudo que a gente tem feito. Então, é muito importante que o Conselho ele esteja a par do que esteja acontecendo dentro do nosso centro, que é o órgão superior máximo do nosso centro. Então, é por isso que a gente passou esse tempo todo aqui discutindo, vendo melhoras para o nosso planejamento, porque realmente, né, é uma responsabilidade muito grande essa aprovação aí do Conselho. Obrigado, professora Thaís. E professora Camila? Eu queria aproveitar dessa fala de Thaís, e até para recapitular, assim, eu entendi, todas as falas foram muito importantes, todas as colocações sobre o planejamento, realmente, assim, a gente tem que repensar, rever, fazer o melhor possível, ficou claro, mas, assim, eu percebi, dentro de tudo que foi abordado, que existe um ponto que foi mais sensível, que é exatamente a questão do horário, do encargo docente de um dos docentes, né, do colegiado de elétrica, que ficou abaixo. Aí eu quero saber, assim, qual a implicação da aprovação disso, porque a gente vê lá que precisa ser 8 horas, se a justificativa de no próximo semestre ter mais disciplinas para esse docente é o suficiente, como que é que a gente... Quais são, né, as implicações em relação à aprovação ou não, né, porque, no caso, o docente ele ficou com esse encargo, porque ele teve 2 disciplinas que não tiveram demandas, então essas disciplinas foram canceladas, e aí o colegiado não percebeu outra demanda em relação a outras disciplinas dos estudantes, e por isso fez na verdade, né, não sei se não teve, né, fez uma distribuição de encargos, mesmo assim o docente tem um encargo, não, só recapitulando, né, tentando chegar ao ponto sensível dessa reunião. Eu acredito que no mais, por mais que a gente teve percalços aí, né, pedras no caminho, mas a gente conseguiu aí atingir os nossos objetivos de alguma forma. Mas esse aí foi o ponto sensível nessa reunião. Eu quero saber quais são as implicações, se existe alguma implicação, como que é. Bem pontuado, professora Camila. Na verdade, o que eu identifico, o que eu entendo, né? A gente fez um planejamento, os colegiados, a coordenação de ensino, o conselho diretor aprovou um planejamento, tinha uma oferta, né? A gente fez o planejamento da maneira que a gente conseguiu, fizemos a oferta, não teve matriculados nessa disciplina, né? Isso acontece, não é culpa do professor, né? Às vezes a gente tem uma demanda e, enfim, acha que tem uma demanda e, de fato, ela não há, como não houve. Mas, enfim, é um erro que acontece. A quantidade de evasões, de mudanças de curso que pode ter acontecido nesse período, desde o suplementar para cá, pode ser uma resposta para isso, né? A gente não sabemos, de uma maneira geral, enfim, mas também não é culpa do professor. Teve essa redistribuição que melhora bastante, não chega a atingir, mas eu acredito que responda, né? O fato de ter ofertado a disciplina, ter dado o encargo para ele, mas no final das contas não teve essa procura, não teve nenhuma demanda que o colegiado mandou que não foi respondida, né? Então, todas as demandas mandadas a gente respondeu, de certa forma. Essa do professor não tinha como a gente criar uma demanda aqui se o colegiado, a menos que viesse algum pedido de recurso contra alguma coisa, contra a decisão do colegiado, que estabeleceu que aquela era a demanda. Então, a demanda, a gente está respondendo, né? Isso, a gente está respaldado por conta disso. Teve a demanda, a gente respondeu, não é culpa do professor de não ter matriculado naquelas componentes. Meu entendimento é nessa direção. E aí, claro que essa é uma resolução da universidade, né? Eu acho que isso explica para a universidade. Para a questão legal, das 8 horas, que corresponde às 10 horas aulas, ela, de fato, só precisa cumprir, como são 3 semestres, essas, digamos
assim, 30 horas a aula, nessas 24 horas, hora relógio. Que esse ele tem 3 semestres, tem mais outros 2 para compensar. E como o professor Manuel mencionou no início, as componentes que previstas para o próximo semestre já seriam suficientes, né? Então foi muito por esse caminho. Não houve demanda que a gente não respondeu. Então não. Apesar de a gente saber que houve, né, essa procura dos estudantes. Nos procuraram, não houve a efetivação, esse quantitativo ficou ali no indeciso, né? Inclusive o estudante também não está participando da reunião de hoje, ele poderia, né, fazer alguma coisa nesse sentido, mas a gente respondeu àquilo que regimentalmente a gente tem de responder, né? Não foi da melhor forma, concordo, foi minha fala também, né? Senti muito por não conseguir responder essa demanda, mas insisto que é o planejamento consciente e em comum, conjunto, que a gente vai conseguir evitar que esse tipo de coisa ocorra. Espero que tenha esclarecido. Pronto. Bom, então, sem mais inscrito, eu consulto aos conselheiros se tem mais algum ponto para a gente levantar. Oi, por favor. Boa tarde, conselheiro. Professor André. Boa tarde, diretor Tony. Apenas para corroborar com a... Eu não estou escutando não, professor André. Está muito baixo. Tá baixinho. Muito baixo. Agora melhorou, bota bem pertinho. Apenas para fazer também ponto com relação a essa fala do professor Tony, também concordo, e que essa situação seja entendida como uma excepcionalidade, né? Seja tratado como uma excepcionalidade, que não ocorra, que a gente busque que não ocorra nos próximos semestres, de fato, né? Uma vez que também cria uma série de fragilidades no nosso planejamento, né? Como que a gente, por exemplo, justifica um substituto tendo docentes com encargo inferior ali a estabelecido pela LDB, né? E a resolução em si. Então, uma série de fatores a gente tente tratar com certa razoabilidade e buscando que essa situação específica seja excepcional, né? Que a gente busque não ocorrer novamente, né, com a questão do planejamento, né? De fato, o planejamento semestral, e é claro, né, a gente planeja semestralmente, mas sempre vislumbrando ali a questão de que a gente tem que tratar os semestres antes e semestres posteriores, né? Demandas que são postergadas, que são antecipadas, e a gente sempre analisa isso, né? Então, o planejamento não é simplesmente dizer sim ou não, né? Mas sim dizer sim, vamos realizar o cumprimento dessa demanda, e a demanda que a gente disser não, vamos realizar quando, né? Vamos fazer esse planejamento dessa forma. É justamente isso. É simplesmente corroborando com as falas de todos aqui, né? Do professor Tony, do professor Manuel, professor Camila, professor Thaís e o nosso conselheiro, o administrador Lenilton, né? Obrigado. Obrigado, professor André. Realmente, né? Ou seja, isso tem implicações até além, né, do que a gente tem discutido. O professor André, bem lembrado, do professor substituto de elétrica que está em vias de contratação, professor de 40 horas, né, que até o momento ainda não chegou, mas deve entrar nas próximas semanas. Obrigado a todos. Então, acho que a gente pode, sem mais, se não houver mais inscritos, mais comentários, deixa eu observar aqui o chat, a gente já poderia, então, encaminhar para apreciação da votação para apreciação, de fato, do planejamento, né? Das alterações, né? Então, aqueles que são a favor desse planejamento, dessas alterações, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, eu peço que manifestem no chat para a gente identificar. Certo. E não havendo manifestação, então, alterações no nosso planejamento para o semestre 2020.1, no ano de 2021, é aprovado
por unanimidade, né? Eu só peço um pouco de... só abusar um pouco da paciência de vocês, 1 minuto só, que a gente vai ter reunião na próxima ordinária, na próxima semana. Eu vou ter uma reunião amanhã, percebi agora aqui na agenda, né? Uma reunião amanhã para a gente tratar sobre ensino híbrido, especificamente sobre o decreto estadual, né? Reunião com os diretores, a Prograde de diretores, e para a gente ver exatamente, ter uma perspectiva de retorno, acredito, enfim, para discutir e ter ciência desses decretos. E aí eu já solicitaria aos coordenadores de curso, o professor Manuel e a professora Camila, que aí eu devo colocar isso como um ponto de pauta, né, discussão, algum esclarecimento sobre o ensino híbrido na reunião ordinária da próxima semana. E se vocês conseguirem, se tiver números, né, para a próxima semana, vocês trouxerem números sobre o estágio obrigatório, como é que estão, né, os estudantes que já cumpriram, os que não, como é que a gente está nesse ponto. E a apresentação de TCC, se tem perspectiva. Acho que o professor André pode me ajudar, porque já foi aprovado o calendário, né, André, das ordinárias. O dia da semana eu não me lembro qual foi. Mas já tem data, né, as ordinárias. Isso, ficou para a segunda semana de todo mês. E aí fica intercalando entre terças e quintas, porque houve choque de alguns conselheiros ou nas terças ou nas quintas, assim. Então fica intercalando. Aí só precisaria verificar que, no momento eu acabei não verificando na marcação, mas que, se eu não me engano, o Consune tem reuniões nas quintas. Então, provavelmente o horário mude. Então, só para confirmar, né, terça ou quinta, o horário de manhã ou tarde não ficou definido, não. Os horários estavam à tarde. Mas aí eu creio que na quinta-feira à tarde... O Consune, se eu não me engano, mas tem um dia da semana, não sei se é na última quinta do mês, o Consune tem uma coisa assim também, tem não é a extraordinária, acho que é na última ou é na primeira, coisa assim. Eu vou dar uma olhada, eu consulto lá no grupo lá, né, dá uma consultada no grupo dos conselheiros, a gente vê o dia, mas próxima semana, e esse número, né, se tem perspectiva de apresentação de TCC, e sobre estágios obrigatórios, que já estão sendo permitidos, o pessoal da medicina eu sei que já estão fazendo, se ver se vocês, se os coordenadores já têm essa informação, né, porque aí o que tiver dessa reunião amanhã, eu já levo também de informação para a gente criar uma perspectiva, se for o caso, enfim. Vamos discutir sobre as atividades híbridas na próxima semana, tá certo? Isso, aí a gente vai ver se na terça ou na quinta, e eu consulto lá no grupo o que for melhor para todos os conselheiros, né? Bom, se não houver mais manifestações, comentários, eu agradeço aos conselheiros, agradeço à professora Thaís pela participação na reunião, né? Logo deve fazer parte definitiva dos nossos quadros, como conselheira, devido ao nosso regimento interno já tem essa previsão. Agradeço pela participação, pelos esclarecimentos, por deixar os conselheiros satisfeitos, né, com o entendimento, né? Não que o resultado final seja totalmente feliz para todos nós, mas a gente fez o que pôde, né? Isso ficou claro, acho que todo o empenho foi dedicado a esse planejamento. Acontece, nem sempre a gente consegue acertar na mosca todos, né? Bom, tirando essa linguagem figurativa desnecessária, eu agradeço mais uma vez a todos e encerro a nossa reunião. Agradeço também ao Jedson, que está nos acompanhando aí. Obrigado e boa noite a todos.